judiciário, lesão ou ameaça a direito. É o princípio da inafastabilidade. Mas o princípio da inafastabilidade, ele tem um desdobramento, que é a ampla defesa e o contraditório, igualmente importantes, previstos no artigo 5º, no artigo 55, que diz: aos litigantes em processo judicial está assegurada a ampla defesa, o contraditório e os recursos a ele inerentes. Isso quer dizer, em outras palavras, todos têm direito ao recurso. Só que nós temos um pequeno problema aqui. Será que pode o legislador estabelecer restrições à recorribilidade das decisões? Num primeiro plano você vai falar, não, se a decisão causa gravame, se a decisão causa prejuízo, ele não poderia limitar a possibilidade de recurso. Mas eu vou dizer para vocês, isso não é inconstitucional. Há dois motivos para isso. O primeiro motivo, porque das decisões que não cabem recurso, certamente caberá algum outro instrumento. Existe uma frase clássica do Mauro Capelletti que diz assim: nem toda decisão é recorrível, mas toda decisão é atacável. Nem toda decisão é recorrível, mas toda decisão é atacável. Pode não caber recurso, mas alguma coisa cabe. Um mandato de segurança, um pedido de consideração, enfim. É possível que caiba algum instrumento. Então, a parte está salvaguardada. Mas mesmo que nós não pensarmos nisso, mesmo que nós não nos ativermos a esse pequeno detalhe, há uma questão importante que nós temos que lembrar. Quando eu tiro um recurso do sistema, evidentemente, eu vou talvez diminuir, sob uma determinada ótica, as garantias do devido processo legal, verdade. Mas eu vou fomentar outras garantias, como, por exemplo, a duração razoável do processo, que hoje foi alçada a status constitucional, com a emenda 45, à luz do artigo 5º, 78 da Constituição. E não pensem que esse sopesamento de valores seja algo estranho ao nosso ordenamento. Basta vocês pensarem, por exemplo, que o juiz pode conceder uma liminar. O juiz, ao conceder uma liminar, ele está prestigiando a efetividade da tutela jurisdicional, mas ele está sacrificando um outro valor igualmente importante, o contraditório. Porque geralmente as liminares, geralmente não, essa é a regra, as liminares são concedidas inaudita altera pars. Então, no caso concreto, o Estado pode fazer esse sacrifício de valores. Então não há nada de inconstitucional o juiz proferir uma decisão e essa decisão não caber recurso. Tudo bem? Meus amigos, muito obrigado pelas perguntas e agora vamos para o terceiro bloco, o X da questão. Muito bem, meus amigos, muito bem, minhas amigas, vamos aí para o terceiro bloco, X da questão, e nós vamos começar agora selecionando duas questões que já caíram em exames anteriores, sempre dando, ou falando sobre alguns temas novos, ou dando realce àquilo que nós já estudamos. Vamos aí falar da primeira questão. Qual o efeito processual quando o agravante não comunica a interposição do recurso perante o juiz prolator da decisão agravada? Essa é a regrinha que vocês lembram que a gente estudou do artigo 526. E aí vamos lá. A. O tribunal faz a comunicação de ofício ao agravado e ao juiz. Gente, aqui existe até uma possibilidade equivocada. Não teria como o tribunal fazer essa comunicação na medida em que, quando você protocoliza o agravo no tribunal, quem tem que comunicar é alguém de baixo, dizendo que a petição não existe. Na verdade, na prática, e isso talvez seja uma pergunta prática, o tribunal pede informações para o juiz da causa, mas não para provar a existência do 526. Cuidado, a prática não pode copiar o exame de ordem. O exame de ordem não segue, aquilo que está na prática. Porque na prática o que acontece? O tribunal pede a comunicação para o juiz da causa ao receber o agravo, ao receber a comunicação do agravo, o que ele faz? Ele pode comunicar ao tribunal que ele não cumpriu o artigo 526. Tudo bem? Vamos voltar então? Então, o tribunal faz a comunicação de ofício ao agravado e ao juiz,
Está errado, porque não é o tribunal que compete isso. B, o tribunal faz a comunicação de ofício apenas para o juiz. Se não pode para o agravado e para o juiz, quiçá não pode também apenas para o juiz, a despeito de que a alternativa B seria mais correta se fosse um curso de prática, tá? Então a B, especificamente, seria na prática o caso mais correto, mas não para exame de ordem, e essa não foi o entendimento da OAB-CESP. Vamos para a questão C? O agravado deverá alegar o não conhecimento do recurso nas contrarrazões. Aqui é uma questão interessante. Essa é a alternativa correta, tá? Compete ao agravado. A lei mesmo diz, no parágrafo único ela fala o seguinte: o não cumprimento do disposto nesse artigo, desde que devidamente arguído e provado pelo agravado, importa no não conhecimento do recurso. E quando se fala em contrarrazões, vocês vão verificar o seguinte: o parágrafo único do 526, em momento nenhum fala que o agravado tem que fazer isso nas contrarrazões ou contraminuta, como quer que se chame. Mas se você lembrar dessa regra, é uma interpretação sistemática de um outro artigo do CPC, que é o artigo 245. E o artigo 245 caput fala que as nulidades devem ser arguídas, e evidente, se você não cumpre a regra do 526, você agravante, não cumpre a regra do 526 ao juiz da causa, você cometeu uma nulidade. E o artigo 245 fala que as nulidades devem ser arguídas na primeira oportunidade em que a parte falar aos autos, sob pena de preclusão. Então, o que é muito importante vocês entenderem, que a despeito da lei não falar, por uma interpretação sistemática do Código de Processo Civil, o artigo 245, somado ao artigo 526, parágrafo único, autoriza que deve alegar isso nas contrarrazões. Então, se você porventura ficou, não, mas pode não ser nas contrarrazões, tem que ser nas contrarrazões. Certo? E a linha D? O agravado poderá alegar nulidade do recurso quando o julgamento do agravo sob pena de preclusão. Não. Como eu disse para vocês, tem que ser na primeira oportunidade, foi daí o cuidado que eu tive. Então não é no julgamento do agravo, tá? É em contraminuta. E vou dizer mais. Como, na verdade, o juiz, de acordo com a lei, não pode conhecer de ofício dessa regra, constitui matéria dispositiva, tem que ser na primeira oportunidade. Alguém vai falar, mas se é nulidade, é matéria de ordem pública. Essa nulidade ela é relativa, ou como alguns gostam de classificar, é um ato não nulo, é um ato anulável. Então só compete à parte. É o mesmo sistema da exceção de incompetência. Se você não arguir a incompetência relativa por exceção de competência, ocorre a prorrogação da competência. Artigo 114. Por quê? Porque o juiz não pode, de regra, conhecer a incompetência relativa de ofício. Súmula 33 do STJ. Então, se eu distribuo uma causa em Santos e ela devia correr em São Paulo, o juiz de Santos não pode se declarar incompetente. E tem que esperar a parte contrária arguir a incompetência relativa. Se a parte não arguiu, presume que o território diverso não se aplica, não quer dizer absolutamente nada, não causou prejuízo a ele e, portanto, ele pode perfeitamente, neste caso, decidir. Só uma consideração para a gente poder encerrar essa pergunta. Vocês vão me perguntar por que na prática os juízes conhecem de ofício essa regra e não o agravado? Por um motivo muito simples. Porque vejam só, se você não protocolizou a petição em primeiro grau, essa petição não existe. Se essa petição não existe, como é que você, agravado, vai provar no tribunal que ela não existe? Na verdade é um fenômeno sobrenatural, a gente costuma provar o que existe. E alguém fala assim, certidão de objeto e pé. Claro, é um instrumento que nós adotamos, mas tecnicamente é muito difícil fazer prova de fato negativo. Como é que eu posso provar que eu nunca estive em São Paulo? Uma foto de São Paulo sem mim? Uma foto de São Paulo no canto da foto dizendo não, nunca vim? Então é muito difícil. Por conta disso, os juízes vêm rompendo essa situação do parágrafo único e vêm conhecendo de ofício. Tá claro? Vamos para a próxima pergunta. Olha o tamanho dela, ó. Sérgio interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão contrária a seus interesses, proferida nos autos de uma ação de reparação de danos
a interposição do agravo de instrumento